A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz. Se você vai ver pela manhã, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Estamos trabalhando a partir de hoje o livro de Daniel. É um livro grandioso. É um livro onde Daniel mostra como se pode ser fiel a Deus. Como se pode ser fiel a um Deus tão poderoso e glorioso. E eu tenho certeza que vai ser bênção para mim e a tua vida. Aprender a ser fiel com Daniel ao Senhor. As lutas vêm, mas os livramentos o Senhor também vem. Amém? O tema de hoje é, na época de Daniel já tinha internet. Você sabia que já tinha internet? Já tinha tecnologia apropriada para a época? A gente vai ver aqui na palavra. Capítulo 1 de Daniel, do 1 ao 21. Lembre-se do tema. Na época de Daniel já tinha internet. No ano terceiro do reinado de Josias, Aquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Quer dizer, sitiou, tomou, né? E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, uma parte dos utensílios da casa de Deus, os quais levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Aqui diz que o Senhor entregou. Ele não levou porque ele era super-homem, porque era rei, não. Ele levou porque o Senhor entregou. E ele pegou as coisas de Deus e colocou na casa do tesouro e pôs os utensílios da casa do Senhor no seu Deus. Deus minúsculo, né? Ele levou ali, e colocou lá naquela casinha onde tinha seus deuses. Mas Deus é Deus. Deus permitiu que ele levasse. Aqui diz bem claro, Deus entregou. Porque Deus tinha um propósito com isso. Então, muitas vezes a pessoa pensa, se desvia, o Senhor permite, mas depois volta. Não se preocupe não, que o que é de Deus, o inimigo não pega não. Disse o rei apenas, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, da descendência do rei, da descendência real dos príncipes, jovens, veja, primeiro ele pediu que trouxesse jovens da descendência real, servo de Deus, mas que fosse da descendência real. Homens de Deus têm em todo nível, pobre, rico, e aqui era descendência real. Veja por que ele pediu ao seu eunuco. Jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, que tivesse habilidade para assistir no palácio do rei, que lhe ensinasse as letras e as línguas. Quer dizer, tinha que ser jovem de boa aparência, como um currículo bem exigente, né? Instruído em sabedoria, sábio em ciência, quer dizer, conhecesse da ciência, como hoje temos a tecnologia. Pessoas bem preparadas, pessoas de nome e renome, e que conhecesse e ensinasse outras línguas. Quer dizer, tinha que ter outras línguas. Tinha que, se fosse hoje, uma pessoa que faz federal, que tem um currículo muito bem capacitado, que fala no mínimo 3 idiomas. E foi assim que o rei exigiu. Mas o rei exigiu do povo de Deus, viu? Do povo de Israel. E o rei lhe ordenou a ração de cada dia, a proporção de manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Tinha que ser homens capacitados, sabedoria, intelectuais, tivesse conhecimento e ciência e falassem outras línguas. Tinha que ser de uma família real, mas que agora teria que levar eles para ensinar eles, para que eles bebessem durante 3 anos e pudessem depois estar diante do rei. Ele tinha que comer das iguarias do rei. Deus chamou você para te abençoar. Deus botou você num emprego bom. Glória a Deus. Deus te colocou numa faculdade, mas é para você fazer a diferença. Não é para você comer das iguarias do mundo, não. Não é para você entrar no pecado como qualquer, não. Você tem sangue real. Aqui eles pediram que tinha que ser pessoas de sangue reais. Pessoas que fossem de famílias reais. E eu e você tem sangue real, porque é o sangue do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Lembre-se que esse rapaz tinha todas essas qualidades.
E entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Entre eles se acharam esse jovem, família de reais, e que tinha todas essas qualidades, essas competências. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes a saber. A Daniel pôs o Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael de Meseque e a Azarias de Abidnego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não se contaminar. Veja que Daniel foi um dos escolhidos. Tinha sangue real, tinha todas essas competências, mas ele pediu para não se contaminar. Porque quem serve a Deus de verdade pode ter a capacidade que for que esses rapazes tinham, mas não se contamina. É diferente. Vai ser do seu jeito diferente que Deus te dá do para honra. Não precisa você comer das iguarias do rei, não. Não precisa você entrar no pecado para ser aceito ou ser honrado, não. Porque se Deus fez uma promessa a você, é a tua fidelidade que ele vai te honrar no meio dos grandes. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante dos chefes dos eunucos. Deus fez com que Daniel achasse essa graça, essa misericórdia. Por quê? Porque aqui no 8 deixa bem claro que permitiu não se contaminar. Ele sabia que tinha que ser diferente. Ele tinha responsabilidade com o Senhor. Toda a competência deles, mas isso não mudou o caráter dele com Deus. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo de meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens, da vossa idade. Assim, poria em perigo a minha cabeça para com o rei. Ele disse: olha, se vocês não comerem das iguarias do rei, quem vai morrer sou eu. Porque eles vão ver vocês mais tristes. Quem é servo de Deus não tem tristeza. Tem a marca do sangue do cordeiro. Então disse Daniel aos despeceiros, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos 10 dias dê-nos legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti e nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. Então, conforme vires, procederás para com os teus servos. Ele pediu 10 dias para comer só legumes e tomar água. E depois de 10 dias eles iam ver se a aparência deles ia ser boa ou ruim. E se fosse ruim, aí eles iam fazer o que a ordem foi dada. Porque eu, com certeza, a Bíblia não diz aqui, mas esses 10 dias Daniel era um jovem de oração. Ele foi orar. E a Bíblia diz que Deus dá honra a quem tem honra. Ele não disse: eu não posso comer isso porque eu sou crente. Não. Ele pediu com prudência. Ele pediu: conforme veres, procederás para com teus servos. E ele consentiu com isto e experimentou 10 dias. Ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Veja que eles ficaram 10 vezes melhores, a aparência deles. Porque para ser honrado por Deus, não precisa desobedecer ele, não. O principal é obedecer. Para ser honrado, não precisa fazer as coisas que o mundo quer, não. Porque você, na sua simplicidade, Deus te honra. Empresa, faculdade, igreja, é tudo dele. Se você tem promessa, continue fiel, como Daniel pediu 10 dias. Porque é a tua fidelidade que vai te honrar. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Seja luz no trabalho, na igreja, onde você estiver. Por mais que esteja oposição. Assim o despenseiro tirou-lhe a porção das iguarias e o vinho de quem deviam beber e lhe dava legumes. Veja que aí tirou tudo deles, e a bebida e as iguarias. Iguaria muitas vezes é pecado. Iguarias muitas vezes é tudo aquilo que não glorifica o nome do Senhor. Cuidado com onde você está e cuidado com as iguarias. São comidas apetitosas, né? Tem um apetite brilhante, mas no fim é caminho de morte espiritual. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência em toda a letra e sabedoria, mas a Daniel deu
entendimento em toda a visão e sonho. Deus deu sabedoria, entendimento, inteligência e ciência. Mas a Daniel ainda acrescentou entendimento, sonhos e visões, pela fé e a fidelidade de Daniel. E ao fim de 10 dias em que o rei tinha falado com os que os trouxessem, os chefes dos eunucos trouxeram diante de Nabucodonosor. Veja, viu? Depois dos 2 dias, ao fim de 2 dias, né? Dos 10 dias, eles levaram. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados, tais como Daniel, Ananias, Misael, Azarias, portanto ficaram assistindo diante do rei. Quando o rei fez aquela entrevista, não tinha ninguém melhor, mais competente, mais bonito do que eles. Porque a graça vem de Deus. E a graça de Deus dá a quem é fiel a ele. E não precisou eles tomar nem vinho, nem beber vinho, nem comer das iguarias. Precisava ele estar na direção de Deus e ser fiel a Deus. E em toda a matéria de sabedoria, de discernimento sobre o que lhe perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o seu reino. Veja, tinha astrólogo, tinha doutores, e o rei achou eles 10 vezes mais competentes. E coincidentemente é que eles pediram 10 dias, e o Senhor trabalhou e deu mais 10 vezes o dobro, que o rei achou eles muito melhores em tudo. Porque a sabedoria, o conhecimento, a graça, o poder vem do alto. Para terminar o 21. E Daniel permaneceu até o 1º ano do rei Ciro. Ficaram ali. Vocês entenderam porque eu disse que na época Daniel tinha internet? Porque eles não comeram das iguarias do rei. Eles não tomaram vinho. Ciência, inteligência, competência, falar em outros idiomas era com eles mesmos. Seja fiel. Obedeça ao Senhor. Honre ao Senhor onde você está. Porque a Bíblia diz, para cada dia de desonra, dupla honra. A desonra que eu falo, às vezes, é passar por bullying, por zombaria, dizendo que você é mais santo que todo mundo. Faça a sua parte e Deus te honra. A paz do Senhor.